Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Agora eu tô voltando aqui no canal, sem a minha barriguinha, mas com o meu bebê que já nasceu, cheio de saúde, graças a Deus. E esse é um vídeo para falar sobre o meu relato de parto, como foi o desenrolar de tudo, para mostrar para algumas de vocês, né, que cada parto é diferente. Então, uma mãe vai falar, ai, foi fácil para mim, a outra vai falar, ai, foi mais complicado. E é isso, gente. Cada parto é uma experiência, cada mãe é de uma forma diferente. E é isso aí. E aí eu vim aqui para compartilhar com vocês também um pouquinho desse dia tão especial para mim, que foi o dia em que o meu bebê veio ao mundo. Vamos lá? Bom, gente, os médicos tinham falado inicialmente que o meu bebê ele viria até dia 20 de março, mas essa é uma data aproximativa. Então, assim, eu sabia, né, que ele poderia vir um pouco antes ou um pouco depois dessa data, né? Isso aí até aí tudo bem. Nada de novo. Só que realmente, aqui na França, você pode escolher uma data para fazer a indução do seu parto, né? A partir da 39ª semana. Só que eu não quis fazer dessa forma porque eu preferi esperar o bebê vir de uma forma natural, né? O dia em que ele estivesse realmente pronto para vir ao mundo. É uma decisão arriscada porque principalmente eu moro numa ilha, então aqui na ilha tem um hospital, mas não é um hospital preparado para um caso de emergência. Por exemplo, se eu tivesse alguma complicação no parto, eles não teriam os equipamentos necessários para poder me ajudar, para poder me internar, para poder cuidar do meu caso. E é por isso que eles sempre pedem para escolher de antemão uma maternidade especializada com todos os equipamentos necessários para um caso de emergência. E a gente já tinha escolhido essa maternidade, que é numa vila que se chama Chalon, que ela é no continente, ela não é aqui na ilha. Então, quer dizer, só de travessia de barco daqui da ilha para o continente são 30 minutos, né? Se fosse realmente uma situação de emergência, mas tem o helicóptero também, que é o helicóptero usado para essas situações de emergência, que poderia também me transportar até a maternidade escolhida inicialmente. Dadas essas explicações iniciais, vamos lá. Então tá, no dia 11, eu creio que foi o dia 11, que foi um sábado, às exatas 4 horas e 16 da manhã, eu estava dormindo e eu senti que eu perdi alguma coisa, assim, sabe? Eu perdi alguma coisa ótima, né? E veio uns líquidos, assim, diferentes nas partes baixas. E aí eu avisei o meu companheiro que estava do meu lado, né? E falei, Rafael, acho que tá acontecendo alguma coisa por aqui. E nisso a gente já levantou, mas eu não tava sentindo dor, não foi alguma coisa assim que me provocou algum desconforto. Simplesmente jorrou assim uma água como se fosse xixi, sabe? Eu já desci, fui ao banheiro e não foi assim tudo de uma vez, foi gradual. Vinha um pouco, parava, vinha mais um pouco de líquido e parava. E aí ele todo desesperado, porque homens, eles ficam desesperados nessas situações, né? Não, mas você tá sentindo dor, alguma coisa assim? E não foi o caso, né? Tava tudo certo, graças a Deus. E aí a gente já tinha o barco marcado, a gente já tinha comprado os tickets do barco para 8 horas, mas ainda eram 4 horas, então a gente ficou meio assim, o que a gente faz? Eu não tô sentindo dor, não tô vendo que é alguma coisa urgente, nem nada, né? Porque ao contrário dos filmes, que a gente vê as mulheres no supermercado, onde a bolsa estoura, e elas já, assim, daqui a alguns minutos elas já dão à luz, na vida real não é muito bem por aí, né? Ainda tem que esperar as contrações, enfim, todo um rolê aí. E aí tivemos a ideia de ligar aqui pro hospital, que tem um plantonista, do hospital aqui mesmo da ilha, só para fazer o acompanhamento, para ver se estava tudo certo e para ver se eu estava já em processo de dilatação, embora eu ainda não estivesse sentindo contrações fortes. E aí a gente foi para esse hospital, né? Ligamos de antemão, avisamos da nossa chegada. Chegando lá, o médico me examinou e falou que ainda não tinha nada assim dilatado, né? Mas que realmente o líquido que estava saindo, né, era um líquido amniótico. Então, já era para ir mesmo para o hospital. Ele advertiu a maternidade, né, através do telefone. E a gente aguardou.
Às 8 horas passadas, ele perguntou se a gente queria ir de helicóptero, eu falei que não. E aí aguardamos o horário do barco, que a gente já tinha marcado, né? Na verdade, a gente já tinha até olhado um Airbnb, uma locação de um estúdio pequenininho, né, pra gente ficar até o dia 20, que era a data dada pelo médico inicialmente. Mas tiveram alguns rolês aqui, alguns contratempos e tal, e até alguns barcos que a gente também ia pegar no dia anterior, que era sexta-feira, foram anulados por causa de uma tempestade que teve aqui na ilha. Não, umas coisas muito doidas assim. E aí esperamos o barco. O meu companheiro, ele trabalha nesse barco que faz a travessia, mas ele já está em licença paternidade. Então ele conseguiu se arranjar lá com os amigos dele, os colegas, e eu fui na enfermaria desse barco, bem deitadinha, bem bonitinha ali, como se fosse a princesa, né, do Egito. Confortos, né, gente? A gente adora isso. Fizemos a travessia, o caminhão do meu companheiro já está, é tipo uma van, na verdade, né? Já está do outro lado da ilha, que ele já tinha deixado lá de antemão, já planejando, né, a nossa partida. E fomos até o hospital, que era mais ou menos uns 45 minutos ainda de rua até chegarmos na maternidade, mas até aí tranquilamente. Eu tava com um absorvente normal, né, que eu trocava de tempos em tempos, inclusive no barco eu fui ao banheiro, troquei e tudo mais, porque, querendo ou não, tava descendo ali. E aí chegamos na maternidade, fizemos todos os trâmites legais, né, papelada pra entrar, nananã, as meninas já colocaram as perfusões. Foi nessa hora? Eu acho que foi. Isso. As perfusões, aí tomei soro e tudo mais. E fomos para nosso quarto, que é tipo um apartamentozinho, né? Com cama, tem um lugar também para pro visitante, né, deitar, porque ele ia ficar comigo durante toda a minha estadia na maternidade. Enfim, um apartamentozinho, gente, com uma suíte, né, com banheiro e tudo mais. E até então, nada de contração, assim, vinham as contrações bem fraquinhas, mas era tipo aquelas contrações que a gente sente no período onde a gente já está grávida, né, aquelas contrações de treinamento, as contrações, as famosas Braxton Hicks, né, que eu nem sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, se chamam dessa forma, né, aí internet afora. E aí, nesse meio tempo, ainda desci lá embaixo, depois que acabou o soro, claro, né, eu não ia sair com o soro pra cima e pra baixo. Desci lá embaixo, né, fui fazer... Esse embaixo é ótimo, gente. É bem redundante, né? Não descer aonde, né? Embaixo, é em cima. Descemos lá na cafeteria e ainda tomamos um café com um amigo nosso que estava lá pelas redondezas, enfim. E demorando. E aí fomos advertidos por uma das sages-femmes, doulas, eu acho que é doulas a tradução talvez em português. Se passasse de 24 horas, eles fariam o déclenchement, que é a indução, né, do parto. Que seria... Ela me explicou todo o rolê lá, o sistema. Ela administraria um comprimido de prostaglandina ou talvez uma injeção de ocitocina, que seria para provocar realmente as contrações para que o bebê viesse, né? Porque a partir do momento que você perde os líquidos, que a sua bolsa estoura, né? Entre aspas, o bebê vai ficando sem líquido lá dentro, né? Então, vai passando determinado tempo, assim vai ficando um pouquinho mais arriscado. E aí eu esperei, né, até o dia seguinte essas contrações virem. Eles colocam os eletrodos também na barriga da gente pra ver não só os batimentos cardíacos do bebê, mas também para acompanhar todo o processo ali de contrações, né? A regularidade, a intensidade dessa contração. E até então tava assim tudo muito lento, né, no meu caso. No dia seguinte, ali por volta do meio-dia, Se eu não me engano, era meio-dia, gente. Eu acho que era até antes disso, era pela manhã. veio a enfermeira, me explicou tudo direitinho, porque lá eles são muito atenciosos assim com a gente, e falou que ia administrar a prostaglandina, né, depois de uma opinião médica, claro. Assim fizeram.
Na verdade, eles iam administrar 4 comprimidos com um intervalo de 2 horas cada um. E eles poderiam parar a qualquer momento, né? Dependendo das respostas dadas pelo meu corpo. E assim fizemos. Tomei o primeiro e eu já notei que as contrações ali depois de alguns minutos vieram bem mais fortes, né? Mas até então eu tava tendo um tempo para respirar, vamos dizer assim. Um tempo assim de 10 minutos, depois 7 minutos. E aí, no segundo comprimido ali, depois de 2 horas, era mais... não, eu acho que o segundo comprimido foi dado ao meio-dia. Gente, vocês me desculpem a minha memória, porque assim, a memória de uma mulher grávida, uma mulher que acabou de dar à luz, não é essas coisas, viu? E aí, me deram esse segundo comprimido, gente. Quando eu tomei esse segundo comprimido, a dor é a dor, assim, da morte. É uma dor insuportável. E aí, assim, vinha essas contrações já com intervalo bem pequeno. Depois, 3 minutos de intervalo, 2 minutos. E aí, chegou a um ponto ali, lá mais ou menos para as 2 horas da tarde, que eu já tava cansada, muita dor, porque eu não consigo nem explicar. É uma cólica menstrual. Mas é uma cólica menstrual que começa em cima, vem embaixo. E você perde o ar. E até então eu estava me saindo muito bem com a minha respiração. Olhei que você pega muito ar, né? Aspira muito ar e depois inspira, assim, lentamente. Era o que estava me aliviando um pouco. Mas depois de um determinado tempo, assim, de contrações, eu acho que já estava afetando até minha cabeça, que eu não conseguia nem pensar direito como que era essa aspiração e inspiração, sabe? É um negócio muito louco. E aí os intervalos estavam assim, nem de 1 minuto, gente. Então, quer dizer, eu não tinha tempo de descansar entre uma contração e outra. E aí veio uma enfermeira, fez o exame de toque, tava com 4 centímetros. Ela falou, não, vamos pra sala de parto. Lá a gente vai preparar as coisas direitinho. E inicialmente eu não queria anestesia, que é aquela peridural, né? Mas quando ela me perguntou, gente, só do meu apartamento, até a sala de parto, eu acho que não dava nem 10 metros, assim, sabe? E eu demorei quase uma eternidade para chegar nessa sala, porque eu tinha a necessidade de parar a cada minuto pra respirar, porque senão eu ia ter um troço ali. Ah, e uma coisa que eu não falei, tinha os eletrodos na barriga antes de eu sair do meu quarto, e a cada contração que dava, ela era tão forte que os batimentos cardíacos do bebê, eles abaixavam de uma vez, assim. Então, quer dizer, já tava... Eu já comecei a entrar em pânico pensando que meu bebê ia morrer, gente. O tanto que a cabeça da mulher fica louca, assim. E aí eu tremendo, a pressão baixou... Enfim, a cor da pele desapareceu. Drama, né? Drama total. Novela mexicana. Cheguei na sala de parto, retomando, né, a história. Eles me prepararam, né? Mas eu tenho muito medo de agulha. Então eu tava com muito medo de receber essa peridural, que é bem nas costas, né? Na espinha ali. Porque eu já ouvi várias histórias de pessoas que ficaram, né, aleijadas por causa dessa anestesia. A gente ouve de tudo aí nessa internet da vida, né? Mas... E tinha uma enfermeira que ela conversava assim, olhando bem nos meus olhos pra me acalmar. Calma, gente, eu tô com medo, eu vou morrer. E eu falando pra ela assim, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. E uma senhora de 60 anos passando aqui, ó, que era anestesista, né? De um lado pro outro das minhas costas, e eu aqui só na visão periférica, ó, acompanhando ela aqui, ó. E a moça falando pra mim, não olha pra mim, não olha pra trás, tal, tal. Faz assim, né? Porque tem que ficar aqui nessa posição meio corcunda pra receber a agulhada. Gente, a agulha da peridural, ainda bem que eu não vi na hora, né? Mas depois eu vi que é uma agulha astronômica, assim, enorme. Mas eles dão primeiro uma agulhada pequenininha, né? Que é uma anestesia local, bem pequenininha. Pra depois vir com a agulha, aquela que realmente faz mal, né? E esse vídeo vai ficar enorme. Gente, mas eu tava com tanta dor que eu aceitei. Eu falei, não, me dá esse negócio aí que eu tô precisando, viu? A gente não nasceu pra sofrer. E aí ela deu essa peridural. E aí foi assim, como aquela primeira dose foi como tirar com a mão, sabe? A dor. Gente, nossa, aí foi vida, né? Só que o negócio pegou de um lado só, esse lado aqui, lado direito.
né? Eu acho que pra vocês a câmera tá trocada, né? Mas enfim, lado direito pegou. E o lado esquerdo eu ainda tava sentindo as contrações, assim, eu tava sentindo dor, sabe? Eu falei, olha, tá um negócio acontecendo aqui meio bizarro. Ela falou, não, vira do lado, né? Vira do lado onde você ainda tá sentindo dor, que o negócio vai fazer efeito aí aos poucos. E lá é a gente que dosa, né? Porque tem um sistema lá que, por exemplo, conforme você sente a dor, você aperta esse botãozinho para liberar mais uma dose. Só que de 15 em 15 minutos, porque senão as loucas da dose, né, vai ficar apertando a cada 5 segundos e aí o negócio vai dar ruim. É por isso que eles colocaram realmente esse tempo de 15 minutos para liberar uma dose, né? Mas na verdade é você que escolhe ali, é você que dosa o negócio. E aí o que acontece? Essa anestesia, ela tira a dor, mas ela não tira a sensação. Quer dizer que você ainda sente tudo que você tá fazendo ali, né? Você ainda pode fazer força. Se você tocar na perna, você sente, ainda ela fica pesada, assim, mas ela não fica totalmente insensível. E aí foi na hora que ela me examinou, que viu que já tava de 10 centímetros. Ela falou, não, agora é a hora do expulsivo mesmo, né? Tava na cabeça, assim, que eu queria logo passar pra uma outra fase. Eu queria ver logo o meu bebê nos meus braços, né? E eu já tinha sofrido tanto com essas contrações que eu falei, não, agora eu vou botar pra acabar mesmo, vou botar pra pi. E aí, quando vinha uma contração, ela via lá no monitor dela, né, uma contração muito forte, ela falava, é agora. Porque eu sentia ainda um pouquinho de contração, mas não ela na totalidade, né, absoluta. E aí quando vinha, ela falou, não pode empurrar mesmo, né, e o meu boy sempre aqui do meu lado, segurando minha mão, muito bonitinho, com aquelas touquinhas na cabeça, assim, e foi muito fofo ali, e foi muito necessário também, né, porque ele falava no meu ouvido, força, vai lá, você consegue, você é forte. Ele fazia piadas pra quebrar um pouco aquela tensão do momento, né? Porque querendo ou não, sempre tem. E aí eu fazia força, força, força. E isso era mais ou menos o que? Umas 3 horas da tarde, né? 3 horas, quando eu comecei no expulsivo, né? E eu empurrava, até tentava 2 empurradas por contração para que o bebê saísse. E aí eu sentia que a cabeça do bebê tava saindo e as meninas o tempo todo. Eu tinha uma estudante e 2 enfermeiras, né? Acompanhando ali meu parto. Todo mundo vendo aquela cena maravilhosa, né? Eu naquele momento de fragilidade, mas um momento tão bonito também, né? Empurrei. Gente, as meninas falaram que foi muito rápido, mas eu não tive a noção muito do tempo, assim, na minha cabeça, né? Sei que na 6ª vez que eu empurrei, o bebê saiu, né? E elas direcionaram a minha mão até embaixo, assim, para que eu pudesse pegar o meu bebê e colocar sobre o meu peito, né? E foi um momento muito lindo, que eu chorei, eu fico até... Gente, que lindo. Corta essa parte, né? É um momento em que eu pensei, assim, que eu não fosse me emocionar, mas eu me emocionei. Até me emociono até agora. E graças a Deus deu tudo certo, assim, no parto. Tudo certo, assim, tive uns probleminhas depois, né, pós-parto. Porque o expulsivo foi tão rápido, assim, segundo o que me contaram, porque eu acho que eu perdi um pouco a memória desse negócio. E ainda eu fiquei lá um tempão com o meu bebê e o meu companheiro do lado ali, dando, sabe, mimando ele. A gente ficou ali babando, assim, sabe, como 2 pais corujas que somos. E enquanto as meninas lá fazendo o trabalho delas, aproveitando ainda o efeito da peridural pra dar aqueles pontinhos, né, gente? Porque sim, eu precisei de pontos lá, porque foi um negócio muito assim, agressivo, né? O meu bebê, ele nasceu com 2,9 kg, não é um bebê grandão demais, mas eu também sou muito pequena. E muita gente falava que quadril estreito geralmente não é bom pro nascimento do bebê em um parto normal. Cada caso é um caso, mas o meu caso foi suficiente. A bacia, ela se abriu de uma forma bacana para a saída do bebê. Mas é aquele negócio, né? Eu sou pequena, os meus órgãos são pequenos. Então vocês entenderam, né? Tive que dar ponto lá na perseguida.
E estou com pontos até agora, porque no momento que eu gravo esse vídeo, hoje é dia... Gente, que dia que é hoje? 24. Então tem 12 dias que meu bebê nasceu, meu bebê já tá com 12 dias. E eu tô com 12 dias de ponto, né? Se tiver alguns probleminhas lá, que uma hora eu vou reservar um vídeo só pra contar sobre esses problemas de saúde, né? Problemas... Não vou nem falar problemas de saúde, mas problemas que vieram devido ao parto normal, né? Ainda vamos ter essa conversa. E o bebê, e aí ficamos nessa maternidade, porque aqui eles ficam, né? A gente fica lá nesse quarto acompanhando o peso do bebê, se ele ganha peso. Normalmente ele sempre perde um pouquinho de peso. Eu tive também um pouco de dificuldade para a vinda do leite, né? Porque inicialmente também eu queria amamentar, então as coisas não saíram como eu planejei, porque o meu leite ele demorou de vir, né? As meninas vinham, me auxiliavam, falavam como que era a pega do bebê, né, no seio. Mas um momento eu até cheguei a me culpabilizar porque eu não tinha leite suficiente. E eu tive que complementar com o leite da maternidade, que é um leite artificial, claro. Mas a fórmula, né? A fórmula que eles dão. Mas, assim, pouco a pouco eu fui insistindo. Machuca no início, né? Mas isso também é assunto para um outro vídeo. A gente ainda ficou na maternidade ali durante 6 dias, né? Acompanhando tanto o estado de saúde do bebê, como o meu estado de saúde também. E graças a Deus viemos para casa, tem uma semana já, eu tô muito feliz e é isso. Gente, pode ficar tranquilo, ainda vou, senão esse vídeo vai ficar enorme, ainda vou gravar um vídeo sobre como que foi a nossa chegada em casa, o que mudou na minha vida como mãe agora, né? Graças a Deus, eu tenho um companheiro que ele é muito companheiro mesmo, é o que a própria palavra já diz, né? Ele tá em licença paternidade, então até agora não foi muito pesado pra mim assumir todas as tarefas, né? Como profissional, como dona de casa, que eu sou também, claro, e como mãe. Lógico que eu vou... As fases da vida vão mudando e conforme as mudanças vão acontecendo, eu vou compartilhando aqui com vocês, até também pra ficar como uma lembrança pra mim, né? Das coisas que aconteceram, porque não dá pra confiar só na memória, né? E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês quiserem compartilhar comigo também alguma coisa que aconteceu no parto de vocês, como que foi o relato de parto de vocês, se foi parecido com o meu, se foi bem diferente. Então deixa aí que a gente vai interagindo, né? Tendo aquela conversa bacana. Muito obrigada por terem ficado até o final. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Rau!